Olá, Marina. Obrigada mesmo, de coração, por aceitar este desafio. Gostava muito, muito, muito de podermos fazer assim ao lado uma da outra. Já tive esse prazer de estar com a Marina e de partilharmos assim um bocadinho juntas e foi muito bom. E nós conhecemos assim já há alguns anos, até. Foi muito Sim, giro mesmo a ligação que criámos na altura. E eu perceber, agora na nossa última conversa, eu já achava que havia muitas coisas em comum, mas a última conversa foi tipo, nós somos a mesma quase, não é? Quase que uma descobrimos outras começava a dizer tantas, uma coisa e a outra continuava, e tudo fazia sentido, bem assim, parecia a mesma história. E é mesmo muito giro, a mesma como é que, história. sim, se calhar É, até foi isso que fez com que nos ligássemos tanto, não sei. muito Eu mais. fiz a primeira edição o ano passado e fiz presencial, fiz sempre no espaço de cada convidada. E este ano eu queria mesmo, aliás, a Marina foi a primeira pessoa que eu convidei, mesmo de mais longe, mas eu queria mesmo tê-la comigo, então eu pensei, eu tenho de mudar isto e passar a fazer também online, porque na realidade não sei como é que depois vai ficar, mas eu sinto mesmo que precisávamos de partilhar um bocadinho até da nossa história, Sim. do percurso da Marina, que é incrível mesmo, eu acho. Tipo, é uma inspiração, porque eu quero muito, muito, muito chegar à idade da Marina e continuar a fazer assim, tanto pelos outros, eu acho que é mesmo isso. E eu gostava Mas assim que agradeço. se apresentasse. É mesmo. Eu Tudo o que eu disser é pouco, porque na realidade eu sinto isso, eu sinto mesmo a entrega e tudo é incrível. É incrível. E quando, aliás, no grupo que estivemos juntas, falou-se sobre isso, que até agora havia uma idade em que quase se sentia que nós nos anulávamos, não é? Que deixávamos de fazer tudo, era a velhice, entre aspas, era mesmo, terminou, e não é verdade, cada vez mais é o contrário, e cada vez mais mulheres como a Marina mostram isso. É incrível, eu gostava mesmo assim que se apresentasse para quem não conhece, quem é a Marina, o que é que faz a Marina, fala assim o percurso. Eu acho uma delícia mesmo. Ah, a primeira coisa que eu quero é agradecer a você essa oportunidade, né? Porque nós, é como você disse, nos conhecemos há alguns anos e vamos descobrindo as nossas conexões. Já lá no curso de coaching, como nós gostávamos de estar no mesmo grupo, Uhum. como Mesmo. nos identificávamos no trabalho, né? E veio vindo várias ocasiões, né? Você na Revigora, né? Prestigiando Uhum. o nosso Mesmo. trabalho, Que né? maravilha. E Sim. depois, você na oficina, né? Na vivência, a contribuição que você deu, você no livro, né? Me despertando, né? Reminiscências, A Marina ainda não questionamentos. sabe, mas a Marina enviou-me um áudio que na altura me tocou mesmo muito e que eu usei numa das apresentações um bocadinho dele, porque realmente, assim, a descrição que fez no meu livro foi uma delícia. Foi mesmo. É assim, a gente vai revivendo a própria história e também, né, ah, percebendo as conexões, as semelhanças, né, dos sentimentos, das respostas, né? Então, eu fiquei muito feliz de você provocar essa nossa conversa, né? E estou agradecida a você por isso, né? E aí você pergunta, né? Quem é a Marina? Quem é Marina? E aí, assim, fico pensando.
que através do tempo, essa resposta vai modificando, né? Foi modificando, né? E havia um tempo em que a apresentação virava uma apresentação formal, profissional, né? Uma imagem externa em ambiente produtivo, né? Mas hoje não, hoje não. Hoje a resposta ela é inclusive provocada pela fase que eu estou vivendo, né? Eu sou aposentada, estou com 81 anos, né? Meu E Deus, aí, tudo isso. assim, quem é? Eu tenho convicção hoje que eu sou um ser espiritual na escola da vida. Nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, como seres que vão para além, né, dessa matéria. Né? E sei lá até onde. Mas essa é a certeza que eu tenho hoje do que eu sou. Então, estou aqui aprendendo, né? E duas coisas que me apaixonam e que eu quero fazer sempre, e que me caracterizam. Aprender e contribuir. Quer ver algo que mexe, inclusive, fisicamente, biológica, quimicamente comigo? É estar aprendendo. Quando eu descubro que aprendi uma coisa nova, acontece uma revolução na minha quadrinidade. O que é a quadrinidade, né? Identifico-me completamente, assim, mesmo. É o ser completo. É uma sensação tão boa e tão inexplicável, não é? Sim, né? Que você percebe no corpo, você percebe no intelecto, você percebe no emocional e também a expansão do espiritual, né? Assim, quando a gente aprende. Né? E a outra coisa forte é o desejo, a necessidade da contribuição. Né? Porque eu estou aposentada, e aí, como eu disse que em tempos anteriores, né, apresentaria, já me apresentei como professora, professora de crianças, professora do ensino primário, né? Chamava assim no tempo que eu era professora do Estado. Sim. Já fui, né? Aí já fui professora universitária, mas bem mais para cá. Já fui, né, chefe de departamento, já fui líder de equipe, já fui, mas fui consultora, né, já fui dona da minha empresa de consultoria, da Via Humana Educação, Tecnologia e Desenvolvimento. Então, várias formas com que eu me apresentava relativamente a papéis. Sou mãe, né? Sou mãe de duas mulheres maravilhosas, né? E sou vó, sou avó de dois meninos, assim, né, impressionantes, que são minha alegria. Mas, através disso tudo, o que eu sempre fui? Esse ser que aprende. Né? E, desde cedo, eu sempre tive essa consciência, né, de estar na vida como um ser que aprende. Né? E aprendo em ações, né, específicas de capacitação, de educação, de desenvolvimento, né? E aprendo nas próprias experiências da vida. Aí, né? Aquelas que dão a satisfação, né? E aquelas também que têm um gosto amargo. Sempre tem a aprendizagem, né? Então, Faz parte, não é? Em cada começando... momento, aprender sempre isso. Sempre. E Já, com já, já tudo. faz parte da Sempre. essência. É. Sim. Até uma coisa que eu falo, né? Às vezes, quando a experiência, quando a lição, ela não é fácil de aprender ou de passar, eu digo assim, deixa eu prestar bem atenção, o que eu tenho a aprender com isso para mudar de lição. Vamos aprender Exato, rapidamente para exatamente. poder mudar de lição. Então, essa é a Marina, né? Com algumas qualidades, limitações, né?
E agora, uma coisa que eu Com muitas aprendi qualidades. mais para cá, com algumas, eu Com não muitas entendi. qualidades. Pode ser, né? E Pode ser. lacunas, Pode ser e é. agora, Pode ser e é. sim. Agora, tem algumas lacunas que nem nesses anos todos, andando, fazendo um monte de coisa, elas deixaram de estar aí presentes. Ainda há pouco eu estava relendo umas anotações e digo, Marina, vai Por isso é levar que a para o Marina outro. é a Marina. Claro, mas por isso é que é a Marina. É a Marina. Essa é a Marina. Então, respondi? A Marina está aposentada há quanto tempo? Que eu estou aposentada? Aí tem que ver o que significa o estar aposentada, né? Porque Pois eu era isso que acho eu queria que saber. Porque na oficialmente. realidade eu acho que não está aposentada. Aí, assim, eu fico pensando, né? Para ver essas questões. Eu aposentei oficialmente, acho que foi em 2009. Isso porque eu estava orientando o TCC, o trabalho de conclusão de curso, de um aluno da graduação, e ele é funcionário do Instituto Nacional de Previdência Social, da aposentadoria. Ele é funcionário de lá. E aí ele perguntou, professora, por que a senhora não se aposentou? A senhora já tem as condições para aposentadoria, poderia estar recebendo esse dinheiro e fazendo tudo isso que a senhora gosta de fazer e está fazendo. Porque eu era professora universitária e tinha empresa de consultoria, né? Então ele sabia que eu fazia um monte de coisa. Ele disse, a senhora está perdendo dinheiro, né? A senhora tem direito à aposentadoria. Eu digo, é mesmo, né? Isso era dezembro, em janeiro eu fui no instituto lá no INSS, providenciei minha aposentadoria e continuei fazendo tudo que eu estava fazendo. Tudo. Continuei sendo a professora universitária. Então, oficialmente, eu me aposentei em 2009. Né? Mas continuei com a empresa de consultoria, eu estava na universidade, né? Tinha sido diretora do curso de administração, aí era professora, participava de pesquisa de projetos de extensão, eu fazia tudo lá na universidade e estava com a empresa de consultoria, fazendo consultoria para o Sebrae, né, que trabalha com micro e pequenas empresas, né? Isso. E a gente fazia projetos para a Secretaria do Estado, para ministério, para organizações. Então, estava aposentada, mas continuei fazendo tudo isso. Agora, na Mas sempre verdade, o que me trabalhando. parou foi a pandemia. Né? 2 meses antes da pandemia, a minha sócia diz, para mim chegou, não quero mais trabalhar, diferente de mim, que queria continuar trabalhando, ela disse, não quero trabalhar e vou sair da sociedade. De tudo bem. Eu pretendia continuar. Aí veio a pandemia e aí os contratos, né, sumiram e eu resolvi encerrar a empresa. Eu estava procurando alguém para a sociedade, mas ainda não tinha conseguido, e eu, então, né, tudo bem. Porque eu era essencialmente do presencial. A minha vida toda tinha sido aprendizagem, todos os anos de aprendizagem em atividades presenciais, todos os trabalhos presenciais. Né? Aí foi como um corte mesmo. Né? Sim, Posso sim. considerar uma nova aposentadoria. Aí teve a oficial e essa foi a real. Né? Aí estamos em 2000. Né?
Foi no ano de, foi ano de 2000, né? Aí fiquei em casa De, aprendendo. de 2000, de 2020. 2020, 2000 nada, 2020, exatamente, 2020. 2020. Né? Então, aposentadoria real em 2020, quando eu encerrei a Via Humana, Educação, Tecnologia e Desenvolvimento. É uma empresa que tem um currículo, assim, um portfólio de serviço bem considerável. Nós tivemos 26 anos de empresa. Né? Então, deu Uau, para aprender muita coisa, deu para contribuir bastante. Né? muitos anos, sim. Foi. E aí, 2020, valeu a correção. É tanto tempo, né? Que é muito inteiro. É mesmo, é Aí mesmo. foi a aposentadoria real. O que aí caracteriza esse tempo e foi onde a questão ficou presente para mim, né? Devo parar? Né? Já tenho idade, né? Já tenho contribuição, né? Tenho registro da contribuição, porque as pessoas escrevem, né? As pessoas gravam, né? Então, posso parar? Né? Consigo parar? Aí tem aquela coisa, né? Bem, vou continuar aprendendo. Isso aí não parei nunca, né? Uhum. Numa oportunidade, numa rede, em outra, sempre aprendendo. Mas trabalhar. Então, não vou trabalhar mais. E aí, será que é isso que eu quero? Aí entrei para a Liga dos Inovadores. Pois, Aí está no entrei para a sangue, Liga dos não consegue. Aí entrei com essa dúvida, entrei para a Liga dos Inovadores. Vou cuidar de netos, viajar, continuar aprendendo, claro, mas nada de trabalho. A inquietação não deixa. Né? Pois não. E aí, na Liga dos Inovadores, eu encontrei uma pessoa, né, eu digo sempre que o nome dela, né, tem muito a ver com ela, a Luz Nayara, Exato. que estava aposentada e querendo começar uma outra carreira. Né? E Também aí, não queria então, parar. não queria parar. Aposentada e não queria parar. Né? Ela é bem mais nova do que eu, né? Ela tem 20 anos menos que eu. E, assim, não está na hora de parar mesmo. Aí, então, surgiu o projeto que você conhece, né? A Revigora. Regeneração do vigor feminino, voltado E para que mulheres 45 mais. eu entrei antes de ter idade. Pois eu ia te dizer. Tem algumas que entraram aí sem cumprir o requisito. Exato. Mas eu Quando a percebi, gente viu, já estava lá dentro. é assim, eu recebi o convite, faltava talvez um ano para eu fazer, e eu pensei, não, eu quero muito, até porque se a Marina estava lá, eu assim, faz sentido de certeza para mim, e então eu entrei e foi maravilhoso, não é? Porque é uma delícia quando estão todas as mulheres para o mesmo, no fundo. E eu sou muito agradecida de ter você lá, da contribuição que você traz, né? Da sua presença. Né? E esse ano nós estamos querendo trazer novidades para a Revigora. Né? Que A bom. Revigora, agora em março, faz um ano. E aí Que nós bom. estamos com a mentoria da Liga dos Inovadores, porque a Revigora nasceu, né, no bojo da Liga dos Inovadores. E nós continuamos, então, com a mentoria da Liga, e estamos aí com planejamento 2026. Então,
Ah, parece que a Marina vai trabalhar até passar para o Muitos outro anos. plano. E eu quero muito seguir essa caminhada. Eu acho maravilhoso mesmo, maravilhoso. É uma inspiração, porque e eu identifico-me mesmo quando a Marina diz quero parar, mas não consigo, eu compreendo. E Compreende, né? acho uma delícia conseguir-se viver assim, porque é tão mais prazeroso, é tão mais, é mais leve até a caminhada, eu acho que é tão bom. E tem também, Alda, uma sensação de compromisso, né? Porque quando eu comecei a questionar, né, se era hora de parar, assim, qual é a diferença que eu tenho, vamos dizer, de 10, 20 anos atrás? Que não seja ter mais 10 e mais 20 anos, né? Assim, eu tenho saúde física. A mente está clara. Uhum. Eu tenho vitalidade. E o Sente mundo, necessidade do e crescimento o e do mundo tem contributo. tanta necessidade. Claro, claro. Então, né, aí o sentido de compromisso entra, né? Porque a coisa não... Porque posso parar, assim, dizer, estou nadando em dinheiro? Não, né? Tenho condição de continuar, né? Vivendo com o nível de vida que eu tenho uma entrada, sempre é bom, sempre se precisa mais, sempre se tem o que fazer com mais. Mas Uhum. posso. Sim, mas o que justifica? Se eu tenho o recurso mental, se eu tenho o conhecimento, né? Se eu tenho a energia e estou Inclusive é cercada muito, e de mesmo muito oportunidades, conhecimento, não é? Tem muito conhecimento acima da maior parte das pessoas. Vai guardar para si? Não pode, é injusto. é isso que eu falo do compromisso, né? Do Sim. compromisso. Porque a própria oportunidade de aprender o que estou aprendendo, né, gera, né, a necessidade de devolver de uma forma, né, de alguma forma. Né? Sim. Então, esse raciocínio, essas coisas, essa inquietação, essas questões não me deixam parar. O que é Marina? Agora, quando eu me apresento, assim, eu sou o quê? Né? Eu sou a co-criadora de uma comunidade no WhatsApp. Mas, essencialmente, o que eu sou esse ser, né, que está na escola da vida. Esse ser espiritual, e De isso luz está... para tantas de Então, nós. não sei, aí vocês que dizem. Eu sei e não sou a única a dizer que eu tenho visto. Eu sei, Ontem mesmo, hoje, porque a Sônia botou lá na eu sei comunidade, o lá que na eu sinto, Revigora. eu sei o que eu sinto, mas eu tenho visto comentários. As componentes da Revigora, né? Porque na Revigora tem pessoas de vários momentos da minha vida, é muito interessante, né? Gente, é como eu digo, né? Nós fazemos parte né, de uma rede, Sim. e não é por acaso que a gente está junto. E não é por acaso que a gente tem tanta conexão, tanta identidade, e quer ficar junto, É porque isso nos dá incrível, força. porque é isso. É incrível porque nós, no fundo, conhecemos-nos numa. Apesar de nós, na altura, fazermos a formação juntas, era online, e estávamos a assistir à formação, mas poucos momentos estávamos juntas até. Mas esses momentos foram suficientes para criar uma Sim, ligação forte. E quando a exato. Marina veio cá, já muitos anos depois, quando veio cá e nos encontramos, parecia que sempre nos conhecemos mesmo, É, não é?
Eu já E foi já ia fazer assim. referência a esse momento, de dizer para você quão importante foi para mim poder te abraçar pessoalmente, né? E você ter esse cuidado, esse carinho, assim, e fazer o esforço de ir até lá nos buscar, né? É Para um mim não foi momento esforço. assim, né, inenarrável. Que delícia, que Mas, privilégio mesmo. Obrigada. Foi tão bom quando a Marina me disse, eu vou a Portugal e queria muito que estivéssemos juntas. Eu pensei, como é que eu vou conseguir? Mas eu tenho de conseguir, porque sim. porque Mas o que é que a Marina... eu vou a Portugal, será que eu vou poder estar perto, né, da onde mora a Alda, onde é que ela fica nesse país? E deu Sim, certo. porque a Marina disse-me, que é uma viagem a Portugal, mas eu disse, é uma viagem para ver a Alda. E eu, não, claro, então temos de arranjar um momento. Faz, faz. O que é que a Marina acha que, mesmo desde pequenina, o que é que já acontecia que a levou, no fundo, a seguir este caminho? Sente que sempre, por exemplo, sempre teve essa vontade de ajudar ou sempre gostou de aprender coisas novas? Não sei. O que é que identifica que foi sempre, no fundo, um elo de ligação? É, eu acredito que tem a ver também com o ambiente familiar, né? Essa questão, a minha mãe era professora, né? E foi uma pessoa assim que de uma família que não tinha posses, né, mas que definiu que queria ser professora. Que ela não queria as mulheres da família dela, do meio, ou eram empregadas domésticas, ou eram costureiras, né? E a minha avó era lavadeira, né? E a minha mãe disse, eu quero estudar, porque eu quero ser professora. E aí conseguiu, e assim, o universo, ele conspira a favor, né? Aí a minha avó era lavadeira de uma família rica, das famílias de nome, né, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, e a minha mãe ficou amiga da filha da família, que se chamava, né, já faleceu, Marina, daí o meu nome. Uou! Então, essa família dava o apoio, né, os cadernos que os filhos já não usavam, porque era já outro ano na faculdade, na escola, né? Então, o caderno que não estava terminado ainda ia para minha mãe, e ela pôde estudar. E ela se formou professora, e era, assim, né, uma professora muito, muito dedicada, uma vocação, e eu olhei para isso e disse, eu quero ser professora. Foi uma Meu inspiração. pai Meu pai não conseguiu estudar, né? Assim, estudou os primeiros anos só, né? Até o quarto ano, né? Tanto que ele dizia que tinha aprendido tudo no quarto livro de Petrópolis, da editora Petrópolis, né? O livro do quarto ano. E, na verdade, não. Ele era autodidata. Meu pai era alfaiate e autodidata. Tanto que quando a gente tinha alguma coisa da escola que não sabia responder, perguntava para ele. Ele era um poço de conhecimento, né? E entendia de medicina, de odontologia. Então, nós tínhamos uma biblioteca em casa. Nós tínhamos biblioteca, tinha a sala de leitura, né, na nossa casa. Aí, quando eles já tinham mais condição, né, o meu pai trabalhando, minha mãe professora, o pai com alfaiataria, desenvolvendo. E, então, estudo, aprendizagem era um valor muito forte na minha casa, né? E eu, né, ah, com isso, segui esse caminho. Aí pode dizer, bem, vocês, assim, todos na casa
seguiram esse caminho? Não, os filhos homens não, só as mulheres. Nós éramos 6 filhos, né? As que estudaram, se formaram, até foram as 2 mulheres. Os rapazes seguiram outros rumos, né? Mas, voltando à pergunta, em síntese, acho que o meio familiar ajudou, né? E talvez também alguma coisa que se traz, eu tenho a minha, vamos dizer, a minha fé, a minha crença, né? Eu sou espírita, eu acredito na evolução do espírito, né? Tanto que uma das crenças nossas é que, e aí a gente diz assim, não, não é crença, eu sei que é assim, né? Que se leva é a inteligência, o conhecimento e o desenvolvimento moral, né? Então, pode ser que eu tenha trazido alguma coisa desse impulso, né? Agora, o meio familiar ajudou bastante. Meu pai, minha mãe, o ambiente que eles criaram, nós todos com muitos livros, e com, inclusive, um ambiente para a música, porque nós tínhamos, eu estudei piano, meu irmão mais velho estudou violino, o segundo clarinete, e o quarto, né, que era depois de mim, foi músico profissional, né? Então, isso aí, esse ambiente, né, fez germinar. Ai, podíamos juntar isso. Eu estudei órgão, mas eu canto todo dia. Ainda há pouco tempo, o meu irmão, eu comentei qualquer coisa porque alguém diz uma expressão ou uma palavra ou assim, e eu lembro-me logo de alguma música com aquilo, então, e eu comecei a cantar e ele disse, claro, faz parte, não é? Mas é mais forte do que eu. Eu estudei piano um tempo, mas num determinado dia eu disse, não quero mais, né? E fechei o piano, e isso assim. E aí vem as limitações, né? Que eu até hoje tenho que estar investindo em superar, né? Aquela coisa de ter que fazer muito bem feito, né? Sim, do De não perfeccionismo. poder errar. Sim. Aí eu fui para a prova de piano, tinha estudado todo a escala, a música que tinha que tocar, o exercício, o exame tinha uma escala, tinha um exercício e uma música. Eu treinei, 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 né? Aí chega lá, sobe aí, o exame no auditório, mas só os professores, só a banca, né? Não tinha público. Subi lá no palco, sentei no piano, errei um monte de coisa, né? Fiquei muito frustrada. Acho até que passei, mas não desempenhei como eu sabia. Aí eu cheguei em casa, sentei no piano, toquei tudo perfeitamente, a escala, o, o exercício, a música, fechei o piano e disse, não faço nunca mais isso. Parei. Oh. Ó, você que trabalha com criança e adolescente consegue entender. Sim. E assim, e como às vezes essas coisas não eram trabalhadas, né? É isso. Porque eu ia dizer isso, ia dizer, era preciso alguém depois trabalhar isso, não é? Exatamente. Porque isso foi, nesse momento, e pode ter se repetido em vários outros, né? Sim, Pela vida fora. É que eu claro, digo que até hoje estou trabalhando isso. claro que Eu sim. lembro também do momento que, enfim, eu tinha muito sucesso na escola, minhas notas eram altas, né? Os professores me elogiavam muito. E quando eu fui fazer vestibular, eu conversando com uma professora, eu disse, eu vou fazer vestibular para Direito, na Universidade Federal, né? Agora, se eu não passar, eu não vou fazer mais.
Olha, ela me deu um carão. Um ultimato. Ela disse, isso é que é ruim das pessoas que têm sucesso sempre, né? Você tem essa sua vida estudantil aí, assim, né? Com esse sucesso, com essas notas, e não aprendeu a errar. Não, senhora. Porque o erro, era muito apontado como uma falha, sempre, e não como uma forma de depois poder melhorar e de poder seguir em frente e de poder voltar a tentar, não é? Exatamente. E aí, a gente falando de erro, eu lembro de um gestor público aqui do Brasil, já morreu há bastante tempo, ele era professor também, uma pessoa brilhante, né? E aí alguém que trabalhou numa equipe dele, eu ouvi isso ano passado, eu nem conhecia essa frase dele. Ele diz assim, olha, ele sempre dizia, o erro é da metodologia de acertar. Exatamente. É um passo da metodologia de acertar. Por favor, comecem a errar logo, para a gente poder chegar no acerto. É isso mesmo, só que socialmente não é muito isso que acontece. É, sempre que há algum erro é apontado como falha. E é apontado como falha várias vezes, fica-se ali sempre a dizer a mesma coisa, enquanto que se for um acerto, até desvalorizamos. E depois fica marcado como sendo uma coisa negativa. E eu noto que mesmo muitos adultos, há coisas do dia a dia de não querer tirar, por exemplo, eu conheço adultos que não querem tirar a carta de condução, não querem usar telemóvel, não querem coisas assim que até são tão comuns no dia a dia e não querem sequer tentar. Sim, mas não querem Pergunta sequer se eu tentar, dirijo. pelo receio, porque a Marina diz assim: eu fui fazer o teste, mas se não tivesse bem, eu não voltava a fazer. E tentou fazê-lo, mas muitas vezes nem tentam a primeira vez, com esse receio de não ser capaz e de os outros apontarem o dedo, ou julgarem, ou então, com esse medo, mesmo que seja inconsciente, já não tentam. E então arranjam desculpas. Eu percebo isso, cada vez mais eu percebo isso, que há muitos adultos que arranjam desculpas para coisas, não, eu nem gosto tanto disso, ou nem só mesmo para não tentarem sequer. Não. Eu não dirijo. Eu tirei a carta. Quer dizer, eu fiz, e aí eu vou dizer, eu fiz mais de uma vez. Quando, quando eu engravidei, né, da minha filha mais velha, aí eu disse, bom, vou dirigir, porque vou precisar levá-la, né? A gente morava no Rio, precisava levar a creche, né? Depois ir para o trabalho e tal. Então, eu resolvi fazer a autoescola. E aí, assim, também você às vezes encontra algumas pessoas, né, que não ajudam. Eu comecei, e Mas a autoescola é só na parte teórica? não, é a prática, é a parte prática, A né? parte de Porque condução? a condução, isso. A autoescola, ela te dá algumas aulas teóricas, né, para você entender os sinais e tal, e aí tem as aulas práticas de condução, tá? Depois você fazer o exame. Agora já não é, esse ano é que passou a não ser obrigatório aqui no Brasil, eu nem sei se em todos os estados, a autoescola, o certificado da autoescola, para você poder fazer o exame para ser autorizado, né? Mas Para como é que receber a carteira. Mas como é que conduz? Não conduz nunca no carro? Não tem aulas no carro? Conduz, sim, na autoescola, você aprende, não é auto de próprio, é de auto de automóvel, é escola de Ok. automóvel. Não, quando disse isso, pensei que era como É, o auto é você mesmo. fosse a escola, como cá havia de antes a escola pela televisão, no fundo. Achei que era Não, isso, que era ver as aulas
Não estava a perceber como é que... Ok, Não, não. ok, Você vai para a escola, vai lá, ok. tem a Ok. escola, você senta lá. Agora, talvez a parte teórica já seja online, né? Mas Sim, antes você ia, quando eu fiz, né? Você ia para o prédio da escola sim, sim. e aprendia lá no prédio As as aulas. lições teóricas. Uhum. E aí, depois tinha o professor, você entra no carro com o instrutor, dirige e você É isso. termina, era no mínimo 10 horas, 10 aulas, né, de direção com o professor lá, para você aprendendo, né, a, a dirigir. Aí, meu primeiro professor de autoescola, né, muito estimulador, ele me disse que você vai conseguir tirar o carro do lugar, eu acredito, mas que vai dirigir, não sei. Ah, às vezes eu digo isso, principalmente os professores conseguem fazer tudo, mesmo eu acredito que conseguem fazer tudo na vida, seja de uma criança, seja de um adulto, mas principalmente quando somos mais novos, tanto para o bem como para o mal. Às vezes, Uhum. uma palavra ou uma expressão estragam tudo, não é? O compromisso, né? Aí eu desisti, né? Meu marido, na época, queria ir na escola para fazer queixa do instrutor, eu não deixei. E a minha obstetra, ela disse, olha, Marina, a mulher quando está grávida fica mais sensível, né? Sensível. Então talvez não seja, se ela está dirigindo, continua dirigindo e tal, mas se vai começar, talvez não seja o período Sim, mais sim, mais apropriado, né? Porque ela se sente muito responsável, aí não só por ela, mas pelo bebê. Desisti. Aí depois tentei, nós mudamos para Maceió, né, outro estado, outro trabalho e tal. Aí eu tentei também. Aí fui para outra escola em Maceió, fui fazer a prova, né? Aí fiz, dirigi. Quando eu cheguei no final fiz todo o trajeto de direitinho, todas as manobras. Quando eu ia chegando de volta, subi na calçada. Aí faz pronto, parte. fui reprovada. Aí, aí mudei para Brasília, né? Aí já estava com a filha crescida, com 5 anos. Aí chegou a segunda filha. Aí eu digo, vou aprender a dirigir, vou fazer o exame, vou tirar a carteira. Sim, E aí fiz, não 10 aulas, devo ter feito umas 30 aulas práticas, né? Fiz o exame, passei, recebi a carteira de motorista, comprei o carro e comecei a dirigir. Mas era uma coisa assim que me dava muita ansiedade, né? ansiedade. Porque eu dirigia, mas eu não dirigia bem. Entendeu qual é a coisa na minha cabeça? Tudo que eu Uhum. fazia tinha que ser feito muito bem. Eu sempre tive, Sim, assim, o nível de exigência com a minha entrega, com a minha resposta, com o sim. meu feito, muito alto, né? Queria que E fosse como eu não perfeito, como se já consegui, conduzisse há muito tempo. eu, como eu tinha que praticar para chegar lá e dirigir bem, então Exatamente. me, me dava um nível de insatisfação muito grande, uma ansiedade muito forte, e eu resolvi não fazer isso. Vendi o carro e Paraste. não dirigi nunca mais, né? E isso já faz muitos anos, né? Eu dirigi muito pouco tempo. Não tive assim a persistência de chegar a dirigir nem razoavelmente, quanto mais bem. Ok. Mas é aquela
aquela coisa do erro, né? Sim, Do não admitir erro. E, para mim, o errar no trânsito poderia ter consequências muito sérias, graves, sim. graves, né? Então, não me senti capaz. Mas se você vai ver, para mim, assim, tem a ligação lá com aquela história de não continuar mais o estudo do piano, de dizer que não faria um outro vestibular, Sim. de... De querer fazer logo perfeito. Exato. Uhum. Sim. É Era engraçado porque, aquela a exigência da perfeição. sim, é engraçado porque eu sinto que sempre exigi de mim a perfeição. Eu tenho essa consciência. E tenho consciência de, do que me foi acontecendo na vida que fazia com que eu não sentisse, ou seja, por mais esforço que eu fizesse, depois havia sempre alguém que dizia: Ah, mas podias ter feito mais isto. Então eu sentia sempre: caramba, eu dei o meu máximo e mesmo assim não foi suficiente, então eu dava sempre o melhor, não é? Tenho essa noção. Mas também sinto que nos momentos assim mais difíceis, em que eu ouvia alguém dizer assim: Ah, nunca vais ser capaz de fazer isto, aquilo cá dentro dava-me uma vontade de. Mas quem disse que eu não vou ser capaz? Eu vou ser capaz do que eu quiser. Então, Aí vem o desafio, né? Aí vem o desafio. exato. Eu fico pensando, fora, fora o meu primeiro instrutor da autoescola, né? Eu não vejo outras pessoas me dizendo que não está bom, né? Assim, olha as conversas como vão trazendo, né, as questões diretamente para mim, dizendo não está bom, né? Você não foi capaz. Isso vem para mim e é uma coisa que precisou de muito trabalho e terapêutico, assim, é o cultural, o lidar com o preconceito cultural. Eu Socialmente, sou de uma sim. cidade, né, de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, no Rio, não sei se você tem muita ideia do mapa do Brasil, mas tem o estado do Rio Grande do Sul, bem ao sul do país, né, é um estado que até hoje ele é tido como preconceituoso, né, e aí vai para trás no tempo. Na minha época, enfim, eu cresci na década de 40, 50, né, 1940, eu sou de 44, né? Então, as mulheres, o próprio Código Brasileiro tinha as mulheres como relativamente incapazes. Uhum, Era da lei, sim. era da lei. E depois, Então, mesmo que a mulher até fizesse bem, ou mais ou menos, tinha sempre algum homem, se calhar, ou até outras mulheres, a comentarem, o, no fundo, o que não foi perfeito, até não é? hoje, né? Sim, até hoje, e que tem essa coisa do movimento de posicionamento da mulher ter que brigar pelo seu espaço. Então, mulher, negra e pobre. Okay. Aí eu carregava E esse peso um, todo, não é? um peso, né? E assim, e sem aceitar isso. Sim. Então, eu tinha que demonstrar que, sendo mulher negra e pobre, eu era capaz, e até melhor, do que os homens ricos e brancos. Uhum. Aí a minha régua cresceu. Era um Eu peso muito grande. falava, quando eu estava na universidade, eu dizia, eu, para ser considerada igual esse povo aí, eu tenho que ser 3 vezes melhor do que eles, porque eu sou negra, mulher e pobre. E era nessa ordem, negra, mulher e pobre. Então, você já viu a exigência que eu introjetei.
Então, mesmo que os outros estivessem me aplaudindo, Sim. eu tinha que ser melhor. E isso foi. E essa carga era pesada demais em muitos momentos, não é? Sim. E essa carga, e eu respondia nessa altura. Eu preciso ser 3 vezes melhor. Hoje eu digo assim, foi bom. Foi bom. Por quê? Né? Me estimulou. Quando você falou do desafio, né, quando a pessoa diz assim, você não é capaz, né, você diz, eu vou mostrar que sou. Né? Aí eu lembrei onde é que estava, né, o, o desafio, né? A voz do desafio, ela introjetou. Né? Sim. Então, eu sempre cobrei de mim, né, o Muito, patamar muito. muito, Mas muito. aí, o preço, né? Ansiedade. A outra coisa, né, eu só falava quando eu tinha absoluta certeza da coisa. Quer dizer, meus cadernos na escola sempre rolavam para todo mundo, porque ficava todo mundo copiando o que eu anotava, né? Sim. Na aula, eu respondia baixinho, já tinha gente que ficava perto, eu não tinha coragem de responder, porque podia não estar certo, mas aí tinha gente, eu falava, né, porque eu tinha necessidade tinha gente que ficava perto para repetir e ganhar o ponto. Sim. E tem a ver Mas, com tudo isso, muitas vezes com experiências que passamos que nem temos noção, não é? A Marina exatamente, tem até pelo percurso que fez, pela forma como se interessou sempre por se conhecer melhor mas muitas eu vezes as pessoas não têm sequer noção do que é que sei, está por trás das reações e desses limites que nós nos pomos a nós mesmas, não é? exatamente. Agora, é como eu falo para você, que eu sempre tive vontade de aprender e tive vontade de me superar emocionalmente. Assim, então, eu hoje tenho noção clara das coisas, e hoje eu posso errar, hoje eu tenho, assim, muita complacência comigo, Sim. posso errar, falar dos meus erros, olhar para, como eu estava olhando hoje o caderno e dizer assim, Marina, pelo amor de Deus, você ainda não superou esse negócio. E E o eu erro posso não, responder para mim mesma assim, olha, isso eu vou deixar para outra encarnação. é isso. Sem Mas o peso, erro não sem tem esse peso. peso, não é? Mas isso é decorrência de processos terapêuticos, né? Assim, de mais de 50 anos. Sim. Eu fiz quando eu falei, né, quando eu me apresentei agora na sua pergunta, né, que eu falo da quadrinidade, em 84 eu fiz o processo Hoffman de quadrinidade, que é um processo de terapia. Que assim, tem gente que, assim, meu Deus do céu, você teve coragem de fazer, graças a Deus eu fiz. Porque é um processo, sim, bem profundo. Tem momentos, assim, que os terapeutas te colocam diante, assim, das coisas com bastante firmeza. Um processo, assim, variadíssimo. Para mim, era eu antes e eu depois do processo Hoffman. É um delimitador muito forte. E é o que trabalhou processo Hoffman de quadrinidade, por quê? Trabalha corpo, mente, emoção e espírito. E aí você se vê como ser integral. Sim. E deve ser Depois muito, disso, nessa profundidade, deve ser tanto às vezes até de doloroso, no sentido de se perceber mesmo, como de crescimento, deve ser incrível. sim, sim, de crescimento. Agora, tem uma linha crítica desse processo que diz que tem pessoas que não conseguiram, que desmontaram, em vez de conseguir se ver
Sim, né? em vez de ser um crescimento. E superar, não, né? Quando se viram, né? Aí afundaram. E aí, Depois, eu acredito, mas não sei. A Marina não acha que aí tem a ver muito, inclusive, é com a mentalidade de cada um, com a com a forma de ver mentalidade, as coisas. Sim, sim. Porque sim, enquanto que, se né? calhar, por exemplo, enquanto a Marina pega naquilo e vê o que é de positivo ali e lhe acrescenta, a outra pessoa, se Uhum. for ver o que é que de negativo, no fundo, que tem dela, não é? Acaba por, se não tem essa capacidade de perceber, como é Sim, que eu posso crescer com isto? Não, eu tenho mais isto, mais isto, mais isto negativo, então desmorona. tem a ver com, aí com o mindset, né? Com, Exato, exatamente. exato. E, e acho que você tem razão, né? Tem a ver com o mindset. E o meu já era, nessa fase, já era otimista. E, e quando eu entrei sabendo, não foi o primeiro, não foi o primeiro, eu já vinha me trabalhando, né? E já tinha feito terapia, né? A terapia tradicional, com psicóloga, já tinha participado do laboratório de sensibilidade, né? Primeira experiência no Brasil, estava lá no grupo, tem, o fato de eu ter nascido lá atrás ajudou bastante, porque tem algumas coisas assim que eu fui do primeiro mestrado de administração da Fundação Getúlio Vargas, eu fui do primeiro laboratório de sensibilidade da psicóloga e doutora Afela Moscovitch, eu fui da primeira turma de formação holística de base da Universidade da Paz, né? E se eu for descobrindo, tem Foi da várias, primeira turma de coaching de casal. da primeira turma de coaching. E aí vão surgindo assim, os pioneirismos, né? Mas eu acredito que eu cheguei no processo Hoffman pronta para viver o processo Hoffman. Eu lembro o comentário de um colega meu do trabalho, que ele foi, no final do processo, né, da turma do processo Hoffman, a gente fazia um depoimento e podia convidar pessoas da família, amigos, para assistir esse encerramento da turma. E um colega meu de trabalho, ele disse, Marina, pelo seu depoimento, deu para ver que você era bem diferente daqueles seus outros colegas, meus colegas que viveram o processo. Aí, esse meu amigo, né, e companheiro de trabalho, né, ele disse, o seu depoimento, né, foi diferenciado. Sim, Já sim, expressou um crescimento, né, que não foi, esse meu amigo, pelo menos, né, não percebeu nos outros. Mas esse foi um ponto, assim, de desenvolvimento bem forte, né. Depois a formação holística de base também foi outro. Na, na pandemia, né, 2020, eu entrei para a Escola da Alma, Instituto Escola da Alma. Também foi outro, né, foi outro momento, e, e eu passei a pandemia com muito menos ansiedade e, vamos dizer, e dores e depressão, que eu não tive depressão, pelo contrário, eu estava no auge, porque eu estava no Instituto Escola da Alma, até o nome, né? sim. E no grupo de meditação Vipassana, que é uma escola de meditação muito conhecida aqui em Brasília. Aliás, eles fazem também atividades online, né? Conhecido no Brasil, o Instituto Vipassana de Meditação. Então, durante toda a pandemia, eu Muito meditei. bem acompanhada. Eu estava na escola da aula e meditando todos os dias.
Aonde eu aprendi a meditar? No processo Hoffman. A Aliás, verdade é não. a verdade é Eu já que tinha feito yoga. Ok. Eu já tinha feito yoga. Eu aprendi a meditar na yoga. A Muito, verdade é que muito. essas formações fazem, ao sentir esse crescimento, depois mais vontade tem ainda de continuar, não é? Sim, sim, porque você consegue descobrir a importância e você vai se vendo como esse ser integral que precisa se trabalhar em todos os campos. Sim, sim. E o perceber cada vez mais a sua essência dá, dá um gozo mesmo, um prazer de querer continuar a tirar camadas e a descobrir mais, não é? A Exatamente. Marina falou no yoga e eu lembro-me que o meu filho era muito pequenino, tinha na altura 6 anos, ia entrar para a escola e ele andava na equitação. E um dia, nós nunca tínhamos falado em yoga em casa, e um dia ele disse-me assim: Sabes, mamã, eu quando vou para a equitação, no fim era do jardim de infância, não é? Ainda não era a escola. Quando eu vou para lá, eu vou para relaxar, para me sentir mais tranquilo, e não tem acontecido isso. Eu fico mais excitado. Então eu queria muito ir para o yoga. E eu na altura fiquei assim, tipo, nós nunca falámos em yoga assim em casa, nem. E ele disse, eu queria muito ir para o yoga. E sabes, se eu for para o yoga, eu vou relaxar o corpo e a mente. E até na Olha, que coisa escola eu bonitinha. vou ser melhor. E eu pensei assim, uma criança com 6 anos, dizer-me isto Exato. desta forma, com estes argumentos, eu não sei onde há escolas de yoga, mas eu vou encontrar. E ele foi para yoga? E depois ele foi. E na altura procurei e era difícil, porque havia para adultos, mas para crianças Para ainda era criança, não. difícil. Ia na nossa zona, pelo menos. E eu lembro-me que quando eu fui dizer ao meu marido, ele disse, tipo, mas tu és doida, como é que vais tirá-lo da equitação, da equitação para ir para o yoga? E eu disse, se ele falar contigo e te der os argumentos como me deu a mim, é Sim, impossível dizer que não. É impossível. Não é? Porque exato. ele disse, eu vou relaxar o corpo e a mente, eu vou ter até melhores resultados. Eu sinto que lá eu vou ficar mais tranquilo. E eu pensei, se eu nunca falei disso, e ele próprio me está a dizer isto, não é? Que é surpreendente a consciência dele, né? E se ele está nesse estágio, como é que eu vou fazer Puxar atrás, ele impossível. voltar? Exato. É impossível, não dá, não consigo pensar sequer nisso. É muito, mas eu acho que é mesmo isso. Eu acho que nós temos de, independentemente de ser um adulto, uma criança, ou ter 2 anos, ter 6 anos, nós temos de ouvir mesmo, ouvir Sim, sem julgar, sem criticar, ouvir a necessidade do outro, primeiro. E sim. depois, claro, há situações que nós vamos ter de ou fazer ajustes, ou fazê-lo perceber que, Uhum. mas ouvir mesmo, porque Precisa ver. não é? Inclusive, identificar o ponto de partida, Sim, né? E uma coisa que você falou aí, que hoje a gente está repetindo muito isso, acho que ainda está muito nos discursos, e assim, nós, né, nós buscamos isso, que é o não julgamento. O não julgamento é um traço cultural muito forte nas nossas culturas, né? o A julgar, avaliação, o avaliar. julgar, né? A gente olha para as situações, olha para as pessoas e emite, né, juízo de valor. Né? E sempre de Não acordo, percebe, e sempre de acordo connosco e com a nossa história. claro, com o nosso referencial. Né? Mas Não mesmo tem como, assim, eu não posso emitir um juízo de valor com o seu, né, com o seu referencial de valor. Né? sim. Quanto Agora, mais eu conheço as pessoas, mais me custa ouvir alguém a dizer o que era melhor para aquela pessoa, a dizer, porque as histórias, eu conheço, às vezes nós queixamos-nos de coisas que nos acontecem,
eu tenho conhecido, quanto mais conheço as pessoas, mais histórias incríveis de incríveis até de desafiantes, de dolorosas, as pessoas passam, que quem somos nós primeiro para julgar aquilo que elas decidem, aquilo que elas... E depois, mesmo julgando de acordo connosco, quantas vezes as pessoas dizem uma coisa para os outros que elas próprias não fazem. Exato. Uhum. Não é? E independente disso, que é um estágio assim, como você está falando isso? Qual é a sua prática, né? Até tem as historinhas zen, né, que são muito interessantes para destacar esses aspectos, né? Tem uma historinha assim que reflete bem isso, né? A mãe levou um menino para um mestre, né? E a criança não deveria, pelo estado de saúde, não deveria comer açúcar, e não tinha o que a mãe fizesse e dissesse que ele, né, se conformasse. Então a mãe disse, ó, pode ser, se ele escutar do mestre, né, que ele vai prestar atenção. Levou para o mestre, e o mestre disse, olha, o problema é esse, eu trouxe ele aqui para você aconselhá-lo, para o senhor aconselhá-lo, né? Porque ele respeita muito, ele gosta muito do senhor e respeita. Aí o mestre disse, traga ele daqui a 20 dias, para eu ter a resposta. Aí a mãe ficou meio decepcionada, mas levou a criança embora, né? E daí a 20 dias ela voltou. Mestre, então, a situação continua a mesma, eu quero que o senhor aconselhe. E aí o mestre falou para o menino, olha, né, você não deve comer açúcar, por isso, por aquilo, né, tem tal problema, e você está em desenvolvimento e tal, e aconselhou, o menino disse, sim, vou seguir. E aí a mãe, mestre, mas por que você não disse isso quando eu trouxe ele a primeira vez? Mestre, eu não podia dizer isso, pois eu comia açúcar. Muito bom, muito bom. A verdade mas é isso. Eu digo que eu gosto muito de, por exemplo, de ser eu até a fazer os meus conteúdos, porque eu ponho aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço. Sim. Uhum. Não é? E devia ser sempre assim. Mesmo quando alguém dá um conselho, devia ser pelo menos de acordo com aquilo que acredita e aquilo Que que faz. pratica. E nunca exigir aos outros aquilo que não faz. Apesar de que eu, assim, eu já me coloco num ponto mais flexível. Eu, assim, eu posso até dizer para a pessoa, né, assim, olha, eu considero que o adequado nessa situação é fazer isso, mesmo que eu ainda não consiga, né? Okay? Sim, Eu sim, tô, sim. Claro. eu estou no Claro. primeiro passo, que é a consciência de, ainda não consegui chegar lá, né? Porque há situações que, na verdade, nós podemos Mas dizer isso. precisa ter uma honestidade de Isso. declaração. Sim, Né? sempre. Eu Mas acho que não sempre. se colocar, né, doutamente, Sim, sempre. trazendo para o outro uma consciência, não, tem que ser assim, e, na verdade, você não pratica. E nunca como uma Como quem verdade diz, imposta pessoas... que tem de ser de qualquer forma só porque é a minha opinião, não é? Exato. Como algumas pessoas falam assim, você vai no pneumologista, ele fuma. Mas ele sabe dizer para você, né, qual é vamos dizer, o malefício desse vício, né, Sim. e o que você deve fazer, né, e qual é a medicação para você curar o problema que já criou, mas ele ainda está em evolução, né? Ele ainda não conseguiu. Mas a crítica, o julgamento, o apontar o dedo, eu acho que tem mesmo de terminar e nós temos de, além de não o fazermos, temos de começar a chamar a atenção a quem faz, eu acho, porque é tão injusto para quem ouve e às vezes pode destruir a vida da outra pessoa só porque nós não sabemos
em que situação ela está. E às vezes ouvir aquela crítica, ouvir aquela de alguém que nem tem nada a ver, ok, tudo bem, mas nós, é como a Marina estava a dizer, quando a Marina consegue ver o lado positivo, mas há quem não consiga, ou há quem naquele momento nem esteja tão bem assim. E se já está mal e sente que ainda estão a criticar mais ou ainda estão a julgar aquilo que ela fez, que até era o que ela conseguiu fazer de melhor, não é? Às vezes é mesmo destruir, no fundo, a vida do outro. E quem somos nós para fazermos isso? E então, eu sou aquela pessoa, como a Marina disse, que se puder ou ficava pelo menos caladinha, e mesmo que até achasse isso não fazia. Mas agora, em relação a isso, e nós falamos sobre isso, que era, eu considero que o que eu devia ter, o que eu podia ter prevenido na minha vida tinha a ver com essa imposição de limites que eu não era capaz de fazer. E eu sinto cada vez mais que eu preciso de fazer isso, que mesmo que me custe às vezes falar, eu tenho que falar, porque não só por mim, até às vezes nem é bem por mim, é muito mais por toda a gente e pelos outros e pelas crianças e pelos jovens que estão a crescer, no fundo, nessa cultura, desta né? forma, sim, de estar. Porque eu acho muitas vezes, por exemplo, se acontecer alguma coisa, se a Marina até me diz uma coisa que eu não gosto, e eu penso, ok, não gostei, mas nem me quero chatear e calo-me e pronto. Porque é contra mim, eu decido como é que quero fazer. Mas se é perante outro, se é perante um jovem que não se consegue defender, ou eu sinto-me na obrigação de já ter de dizer alguma coisa, porque senão o que é que eu estou aqui a fazer, no fundo, não é? Eu acho que isso da imposição de limites é mesmo muito importante, é mesmo muito importante nós começarmos a, se calhar até a mostrar ao outro que a forma como ele deixa a pessoa desconfortável, nós podemos fazer, entre aspas, o mesmo, mas, sei lá, a pessoa critica e nós dizemos assim, às vezes o meu filho diz, eu no início, às vezes, porque eu ficava assim, tipo, porque ele diz assim, mas eu não perguntei. E é um bocadinho isso. É um bocadinho, se calhar se nós até só dissermos isso, a outra pessoa vai sentir o desconfortável que é ter-se, no fundo, dado uma opinião que ninguém te pediu. Nesse ponto é que eu penso que se tem que olhar, inclusive, mais amplamente, sempre com o cuidado com o outro. E esse outro pode ser aquela pessoa que está, vamos dizendo, julgando. E aí, como eu vou mostrar para ela, como eu posso dizer a ela que esse comportamento pode estar causando um problema ou está causando um problema para o outro, não é a forma mais adequada, até para o objetivo dela, que é ajudar a outra pessoa. Qual é a forma que eu posso colocar essa questão para essa pessoa? Marina, não sente que existem duas. Nessa mesma situação existem duas pessoas diferentes. Existe aquela pessoa que faz a crítica no sentido de ajudar. Isso. E aí a Marina consegue questioná-la e tudo no sentido dela perceber que não devia ter feito até. Mas depois existe também a outra pessoa que critica mesmo só, no fundo, para criticar e para se sentir mais valorizada ela. E essa não vai ouvir a nossa tentativa de ajuda, não é? A outra também pode não ouvir. Sim. Aquela que criticou com a boa intenção, ela está convicta que ela está certa. Ela pode não te ouvir também. E aí o que me lembra é justamente a comunicação não violenta. Então, eu que estou percebendo que aquela situação, aquele comportamento da julgadora não é adequado. O que eu tenho que fazer? Respira, Marina. Respira. Aí, vê o que te causou. Porque aí, assim, dependendo de como a gente está, a primeira reação é já dar uma cortada, de dar uma protegida no outro. O que te leva, né? Qual é?
Eu isso tenho, por mais que a pessoa me ponha a ferver, eu consigo não reagir de imediato, nem dizer as coisas sem pensar. Eu penso sempre e digo da... Exato. Sim, Respira, né? Sim. sempre, E aí vê qual é a necessidade dessa pessoa. sim, Inclusive dessa pessoa que está julgando para ela aparecer. sim, sim, Está sim, botando qual é a necessidade dela. E qual é a melhor forma, seja lá para quem for, qual a melhor forma que eu posso aí colocar essa questão do não julgamento como uma contribuição, sim. né? E não como um julgamento dela. E, por acaso, isso eu acho que, eu É, não sei, eu como acho que sempre tive isso no sentido uhum, de, eu consigo, seja na situação que for, pode estar tudo a arder, que eu consigo manter uhum, aquela, nós costumamos dizer, o distanciar-me da situação e ver de fora, eu acho que consigo isso para uhum, reagir no sentido de não deixar que as emoções controlem. sim. Uhum. Tanto que, mesmo em situações, e por isso é que eu acho que mexe comigo Que é a serenidade, né? sim, Uhum, e mexe comigo tudo que tem a ver com justiça. Ainda há pouco falei isso com o meu filho, porque eu consigo, seja a pessoa que eu mais gosto, ou a pessoa que até eu sei que se pudesse me fazia mal, entre aspas, eu consigo ser justa da mesma forma. Porque se para mim isto é assim e acho que faz sentido, eu consigo defender aquela pessoa de uma forma ou de outra. Ou seja, eu consigo pôr a emoção à parte e, de forma tranquila, eh, reagir da mesma forma com uma com a outra ou defender uma uhum, ou outra. sim. Uhum. Agora, quando você fala, né, deixar a emoção está presente, né? Está, E mas eu não deixo agora, que... Sim, o valor, assim, é, quando sempre eu quero listar meus valores, assim, a justiça é um valor forte, né? uhum. E às vezes eu digo, é por isso que eu fui fazer direito, né? Uhum. Aí eu estudei direito e aí isso fortaleceu, né? O, o valor justiça. Agora, o valor justiça, às vezes, pode nos levar a julgamentos. A justiça nos leva a julgamentos, né? E em determinados momentos, aí eu tô aqui, só... É engraçado porque eu tenho consciência de que há uns anos atrás eu, ao fazer com que no fundo a justiça se cumprisse ou a tentar defender isso, eu iria julgar a pessoa que tivesse a ir contra aquilo. Eu tenho essa consciência. Eu iria, nem que fosse para mim, eu ia julgar, ia pensar como é que é possível ela ser assim, como é que... Uhum, Mas depois desta caminhada, que era o que eu estava a dizer à Marina há bocado, e de conhecer uhum, cada vez mais as pessoas, eu consigo, não sei, não é o correto, mas não é o correto o termo que eu vou usar, mas é uma forma de explicar que é, eu consigo desculpar tudo aquilo, ou seja, não uhum, pôr um julgamento ali, sim, para conseguir ser justa, sim, mas sem que a ação da é. pessoa interfira, porque eu não sei o que é que está por trás na E realidade. quando você fala isso, o que me vem é a sua capacidade de entender que aquela pessoa tem uma história de vida Sim, e que a história de vida dela é que leva a se posicionar assim. E quando a gente estuda, né, justamente a comunicação não violenta, é que nos faz pensar, né? Se eu tivesse a história dela, sim, será que eu não agiria também dessa forma? Eu não estaria dizendo isso? Eu não estaria fazendo isso? Por isso que fica, até questionam a história, a expressão, né, da empatia se colocar no sapato do outro, no lugar sim, do outro. sim. Como que você pensa que vai se colocar no lugar do outro se Se não você viveu a não vida. transitou aquele, né,
aquele Claro. caminho, você não transitou por aquele caminho. Nós falámos sobre isso na nossa Seu última caminho é conversa. outro. Sim. E no fundo nós falámos sobre isso na nossa última conversa, que foi, por exemplo, se duas pessoas, no caso de um casal, se o casal está junto e para mim, neste caso, para mim, eu não consigo encaixar no fundo na vida daquela pessoa que está comigo. Não consigo, ok. Mas há as duas formas. Eu podia julgá-lo por isso, porque tu fazes isto, isto e isto, então não encaixa na minha maneira de estar e de eu achar correto, não é? Como eu posso aceitar, no fundo, que o outro é diferente, que tem um percurso diferente e que por isso reage assim, e eu não aceito só o nós estarmos juntos, afastamos-nos, mas eu acredito que aquela pessoa, inclusive, pode ter alguém que a veja como sendo a melhor pessoa e como sendo. Porque depende mesmo sempre do percurso de cada um e das experiências de cada um. Exato. Para mim, eu posso ter o limite de me afastar, mas não quer dizer que por isso eu vá julgar e dizer tu não serves para ninguém, não é? É isso? Exatamente. Sim, E também, assim, não vou ficar abrindo mão de mim. exatamente. Exatamente. Nosso caminho juntos foi até aqui. É isso, mas não tem a ver com não Julgamento. serve para mim, não serve para ninguém e fazer esse julgamento. Não tem a ver com isso, não é? Exatamente. Eu acho que agora nós temos de ir encerrando. É o que eu ia dizer. Sabe que eu lembrei de uma expressão que eu não conhecia e que minha filha mais velha fala do grupo dos vizinhos que se reúnem, né, no salão de festa do prédio, né, e começam a conversar, a comer, a beber, a conversar, e vão-se embora. Os inimigos do fim. São os inimigos do fim. E aí ela está dizendo também que o meu neto mais velho, o filho dela, né, de 7 anos, que ele é um inimigo do fim, porque ele, quando ele está gostando de fazer as coisas, ele não quer que acabe, não quer parar, né? E eu disse, nós somos igual, as inimigas do fim. Nós Não vamos ter que isso? dizer, esse é o terceiro episódio e fim dessa série. Depois pode ter outra série, ou então outro, como é que chama? Eu esqueci. Quando tem vários episódios, depois tem mais uma nova parte, né? Outra temporada. Pode ser uma nova temporada, mas este é o último episódio. Esta é daquelas coisas que nós temos de impor um limite, porque senão nunca Exatamente. termina. Nunca termina. E nós duas, né, somos perigosas, né? Quando nos encontramos. Muito. Que delícia. E é que pior, é que no final dizemos assim, mas parece que foram 5 minutos. Passou tão rápido, né? Mas, Valeu pela intensidade. então, aí eu coloco para você. Quando você pensou em me convidar, né, do podcast, e vieram alguns assuntos, alguns temas à sua mente, tem algumas coisas que você gostaria que nós comentássemos, né, e que ainda não entrou na nossa Não, conversa. eu acho que no fundo até já entrou tudo. Eu normalmente, e a Marina sabe, que eu falo muitas vezes que o que eu faço agora tem a ver com o meu percurso no fundo de vida e aquilo que eu percebi que fazia muito sentido para mim e que durante o meu crescimento foi ajudando também outras pessoas. Já em muito pequenina, eu percebia que tanto eu ajudar mesmo as outras crianças a perceberem as capacidades delas, a conhecerem melhor como é que elas faziam as coisas, ou seja, a parte do autoconhecimento, e a verem as soluções em vez dos problemas, a verem o que é que de bom tinham. Eu acho que isso sempre fez parte mesmo do meu percurso. E depois, E o que não aí fazia, e depois eu o que não queria fazia, te devolver a pergunta.
porque eu achei muito interessante você falar isso de você, e eu começo a ver você desde pequena, né, com esse impulso. A que você atribui? Isso. Eu acho que, em parte, não sei se isso já tem de estar nos meus genes, porque, não sei, porque eu acho que é tão engraçado. Eu ia dizer, em parte isso, e outra parte, as experiências que eu tive. Porque o que eu noto é que eu tenho recordações, por exemplo, eu tenho recordações com 2 anos, nítidas, nítidas de. Eu consigo dizer o que é que eu senti. Por exemplo, eu lembro-me do meu pai caminhar comigo no colo e eu de olhos fechados, porque já foi depois dele, quando eu tive a meningite. Eu lembro-me de estar de olhos fechados, lembro-me de caminharmos, lembro-me de saber, de sentir, mesmo agora, eu sinto muito daquilo, como se estivesse naquele momento. E eu consigo identificar o que eu senti, o que eu ouvi, e tenho noção de que as decisões às vezes que eu tomava de até está a acontecer isto tudo, que até é mau, mas ai que sorte que eu tenho porque não sei o quê, não é? Porque tenho esta pessoa ao meu lado. E eu já fazia isso, ou seja, há coisas que, por um lado, eu acho que sempre fiz, por isso é que eu digo que devia estar na genética, porque era tão pequenina e já acontecia. Mas por outro, eu também percebo que essas experiências fizeram com que, por defesa minha, eu cada vez mais me focasse, por exemplo, no positivo. Porque se eu Uhum. focasse no negativo, eu acho que, entre aspas, eu não ia aguentar algumas coisas. Sim, E então, sim. acho que foi, se calhar de forma inconsciente, eu fui percebendo que, ok, eu sinto-me mal, ou estou mal com isto, ou sinto-me insegura, ou sinto-me desconfortável, então eu vou arranjar uma coisa para eu não me sentir assim. Isso fica muito claro no livro, e é como um instinto de sobrevivência, né? Uma necessidade de autodefesa, né? Sim, Para não passar de um limite de dor. eu acho que é isso. Visto assim? Tanto que eu tenho muito boas recordações dos momentos dolorosos e não tenho muitas recordações negativas desses momentos. Ou seja, eu apaguei no fundo, entre aspas, as partes mais negativas, por essas coisas que eu fui fazendo. E, por exemplo, eu com 8 anos lembro-me perfeitamente de eu já sozinha dizer já só faltam 15 dias, já só faltam 14, já arranjar estratégias para ultrapassar as situações difíceis. E é uma estratégia que eu uso até hoje nos momentos difíceis, é essa. Eu tenho clareza de ter feito isso. Eu era criança, mas uma criança assim, já não era pequena, mas crescida, devia ter o quê, uns 11 anos, 12 anos, acho. E eu tive que tomar uma série de injeções, 40 injeções, dolorosíssimas. De cortisona. Eu Não, não sei do que penicilina. era aquilo lá, Penicilina, mas são dolorosas, muito eu dolorosas. tomava nos glúteos. Eu, eu faltam só 39, faltam só 38, faltam só 38, até que só faltou uma. Sim. Mas eu Mas lembro-me disso. eu contei regressivamente Sim, porque eu as pensava assim, injeções. se eu digo Falta ainda tanto. faltam, se eu disser ainda faltam, eu não aguento. Então, Eu dizia, só faltam tanto. Só faltam. Bem quando a assim. Marina Mas foi acho que as estratégias assim, né, de defesa, no fundo, de defesa. quando a Agora, Marina descreveu, o registro de memória, né? Esse eu acho impressionante. E fico pensando, como você explica isso? Que você é capaz de lembrar claramente, porque, por exemplo, no processo Hoffman de quadrinidade, eu lembrei, né? Mas assim, com técnicas de regressão, não é assim uma coisa que estava, com 2 anos aconteceu isso. Não, é né? engraçado que o que Teve eu todo acho, um processo de condução, né, sim, a experiências, né, vividas, e que você chega lá pelo processo todo, né, com tecnologia para uma regressão. Agora, você lembrar naturalmente, né, eu acho que é incrível.
eu tenho memórias de, por exemplo, às vezes eu digo isso, eu tenho uma prima com 30 e talvez 35 anos, e eu lembro-me da minha tia, no sítio que a minha tia estava, a roupa que ela tinha vestida, a dizer à minha avó que estava grávida. Lembro perfeitamente disso, e até hoje isso marcou-me. Mas o que eu acho é que, principalmente os momentos que mexem mais connosco, seja positivo ou negativamente, são aqueles que eu tenho mais marcados. Mas tenho marcados a esse ponto, ao ponto de eu se agora fechar os olhos e começar a lembrar-me e a pensar bem, e eu sentir, mesmo no peito e tudo, tipo, sentir aquela emoção de estar ali. E é estranho, porque às vezes eu até tento, tipo, eu nem quero continuar a pensar, porque há coisas que não no mau não quero sentido, sentir de novo. não no mau sentido, mas tipo, mesmo a emoção de ser bom é tão sentida que aquilo até tipo mexe comigo. E então, mas é engraçado, eu tenho mesmo essa noção, mesmo É de porque a às vezes eu memória digo, é muito presente, né? Assim, você sim, volta, né? E sim. aí você E eu volta com toda a inteireza da situação. Né? mesmo. E há coisas que eu não tenho, que Isso não não é faço muito ideia o que é que comum. lhes aconteceu, mas que, por exemplo, que me ofereceram ou assim nesses momentos, e eu conseguiria agora desenhar igual com as mesmas e dizer as cores que tinham e tudo, porque ficaram mesmo na memória assim nítidas. E por isso é que eu digo que esses dois pilares para mim, não sei se já nasceram comigo, ou se, eu acredito que parte podia ser, mas que depois eu desenvolvi também por causa, se calhar, das experiências que eu tive. E depois o outro, que eu senti que sempre me fez falta, mas que eu tinha consciência, eu hoje digo que eu acho que nós devíamos seguir mesmo a nossa intuição e aquilo que nós sentimos. Porque eu durante muito tempo não fazia isso. Eu sentia, mas racionalmente eu decidia. Cortava. Uhum. Sim, e eu tenho consciência de que desde muito pequenina, se eu tomasse a decisão pela parte da minha intuição e do que eu sentia, tinha sido muito mais correta sempre. Uhum. Inclusive é nisso dos limites, que eu tinha plena consciência de coisas mínimas que me incomodavam e que eu achava que não faziam sentido, mas que toda a gente aceitava, no fundo, e então eu ia aceitando, e que hoje eu digo, não, eu nunca devia ter aceitado, não é? E isso foi o que fez com que eu percebesse que a parte do mindset fazia sentido, a parte do eu me conhecer cada vez melhor fazia muito sentido, mas a parte do eu impor limites e dizer não, eu tinha de desenvolver muito mais porque eu tinha de ser capaz de fazer isso, que era, no fundo, a minha lacuna que me estava a travar muitas coisas boas que eu podia ter e o É, olhar para mim, não é? E o cuidar de mim e o priorizar-me em vez de estar-me sempre a anular em detrimento dos outros, no fundo. sim. Eu, nesse ponto, enfim, o dizer não, o colocar limite é coisa relativamente recente. Né? É, e tinha, assim, como que um sentimento de culpa de não atender o outro. Isso. É muito difícil, não é? E, Depois de nos habituarmos ainda por cima a fazê-lo. agora, vou brincar, né? Vamos dizer, uma conquista, né? É de assim, eu deveria, né, ter dito não, deveria, né? Mas eu naquela hora não estava pronta. Exatamente. Mas Essa é a conquista mais recente, né? sim, Eu eu, fiz o que eu eu também conseguia vejo assim, fazer. eu vejo que tudo é um processo, por isso é que eu cheguei aqui, O processo, a mesmo, confiança no processo. sim, mesmo o sofrimento que eu tive foi, no fundo, o que me fez chegar onde eu cheguei, foi o que me fez decidir tomar estas decisões, foi, por isso, é assim, eu Faz gosto parte da mesmo, minha caminhada. faz parte da E minha caminhada. o E que se não você fosse assim, eu falou, não era quem sou hoje, não é? e, Sim, e mesmo sem considerar, né, que eu tenho muito a caminhar, né, eu sei que eu estou, mas eu estou muito satisfeita com a minha sim, trajetória. Né? sim.
E na quinta-feira da semana passada, nós tivemos a primeira reunião da Liga dos Inovadores, né? E o Marcelo Pimenta, que é o coordenador, né, o mentor da Liga, aí ele pediu que cada um de nós falasse uma palavra, né, para 2026. E eu fiquei pensando, qual é a minha palavra? Aí o que me veio foi confiança. Confiança na intuição, né? A primeira o que veio para mim, confiança na intuição, né? Porque eu começo a perceber que é uma coisa assim, que eu já há muito tempo eu digo, se eu tivesse feito, né, Sim. a primeira coisa que me veio na cabeça tinha sido mais certo. Se eu tivesse, né, eh, seguido o meu primeiro pensamento, teria sido certo, teria sido mais certo, e tal. Quer dizer, então eu fui tendo que o racional, a intuição vem, o racional entra com argumentos e muda a direção. Sim. E atualmente eu já tenho seguido mais. E eu tenho visto, assim, né, que a coisa vem muito presente. Então, 2026, confiança na intuição, na vida, né, em mim. Mesmo, mesmo. Eu acho que isso é maravilhoso. E quando a Marina disse se eu, eu acho que a única coisa que eu faço, que eu digo se eu, é mesmo isso. É mesmo se eu tivesse seguido a minha intuição, não é? Uhum, Porque em tudo o resto, se fosse, não é. A minha caminhada foi esta e não, eu não mudava nada, até porque mesmo o que não correu tão bem, trouxe-me até aqui, não é? Por isso, no fundo, é. Agora, quando eu corto, eu já não digo se eu, não. Isso, ó, aquele pensamento trouxe tal coisa. E eu vi essa outra, né? Aquela coisa. Mas não, assim, se eu tivesse, não, parece assim, se eu deveria ter, não, não. mas por isso é que É eu, aquela coisa assim, ó, sim, e mas a por isso é que eu cada confiança vez na mais vida, assim, minha vida sempre deu certo, uhum, né? E aí, o que que é o dar certo? É isso, assim, eu sempre estive no lugar que eu deveria ser. As coisas acontecem, às vezes, na minha vida como se fossem quase milagrosas, né? sim. Como eu já devo ter Eu falado para acredito que você a que eu fiz Marina o também, mestrado por acaso. sim, mas eu acredito que também vê dessa forma, até porque mesmo de dizer, mas está orgulhosa até da forma do percurso que fez, de tudo, porque no fundo também já é um bocadinho diferente da maior parte, se calhar, das pessoas, que é faz essa comparação constante sempre consigo. E isso é que é bom, não é? Sim, Porque, ok, é, quanto é que eu cresci de ontem para hoje? Quanto é que eu cresci do ano passado para este? Quão exato, melhor eu sou agora, não é? isso. Né? E, eu sempre, assim, ó, tá, eu estou nesse ponto, tem muita gente para frente, mas tem muita gente lá para trás, e que eu posso ajudar tanto aqui, né? E vou aprendendo com esses que estão para cá e vou indo, né? Sim, Eu estou andando, eu estou, é isso, é o olharmos sempre só para nós, não é? No fundo, e dessa. essa consciência de ser um ser espiritual na escola da vida, Sim. aprendendo. E eu acho que esses três pilares era o que eu estava a dizer, apesar de tudo. Foram dois que me guiaram e o terceiro que eu percebi mais tarde e que fui, mas que eu considero hoje em dia que nós devemos começar a trabalhar desde que as crianças nascem, praticamente, não é? Porque Uhum, realmente ajudam muito em, em todas as áreas da vida, ajudam muito, no fundo, a não terem de passar por determinadas situações e até por determinados sofrimentos, a ter muito mais consciência da forma como decidem e como reagem e como fazem escolhas, não é? exato. E nesse momento, aí assim, aí eu me volto para com quem eu quero contribuir? Com mulheres,
Eu acho que as mulheres estão tendo, nesse momento, muito mais condição de um impulso maior na construção de um mundo diferente, Sim. e mulheres que já têm uma certa maturidade. Que, como é que posso ajudar a mudar o mundo? Sim, Bom, sim, vou investir nessas agentes, né, sim. que podem dar um impulso maior, né? Daí a Revigora, e eu estou fazendo um processo para eu aprender sobre mulheres e sobre mim. Entrei num programa de mentoring Conexão Feminina, com Ana Patrícia Chagas, né? Uma pessoa maravilhosa. Então, para alimentar o movimento da Revigora, eu estou no mentoring Não, Conexão Feminina. eu nunca paro, nunca paro, nunca paro. É isso mesmo. Mas a Marina disse uma coisa interessante, que é as mulheres fazerem essa diferença, essa revolução, entre aspas, é muito giro, porque fez-me pensar que costuma-se dizer que na adolescência é que é essa fase de nós querermos mudar o mundo e querermos... Mas é muito diferente, porque é um querer mudar o mundo, muitas vezes, sem ter tanta noção realmente do que se pode ou não pode fazer. Mas quando já se chega a uma determinada idade e maturidade, é diferente essa entrega ao outro, essa entrega a querer fazer a diferença, não é? É uma coisa Exato. mais consciente, se calhar mais, não digo ponderada, porque acho é que já temos tanta base e tantas experiências e tanta coisa que no fundo nos faz conseguir de uma forma mais leve fazer esse processo. Uhum. A leveza também é uma palavra boa para essa fase, né? O que significa, né, andar aceitando, né? Andar com compaixão, andar com serenidade, andar no ritmo que conseguir, né? Mas andar. Eu costumo perguntar qual é a importância de termos sempre, no fundo, alguém que nos ajude, nos apoie, nos guie, e a Marininha estava a dizer agora que já faz parte de mais não sei quantos grupos. Que importância é que isso tem, assim, de ter sempre alguém que, no fundo, puxe ou incentive esse crescimento? Uhum. E esse grupo está muito bom, esse do Mentoring Conexão Feminina. Grupo de mulheres. Sim, sim. E aí, então, para encerrarmos... O que é que a Marininha diria? O que é que a Marininha diria a mulheres de 20, de 30, que ainda estão assim no início às vezes, de não saberem muito bem quem são, de não saberem muito bem até mesmo o se conhecerem tão bem para dizer eu quero isto ou eu quero aquilo. Que conselho é que gostava que lhe tivessem dado nessa altura? E que É fundamental o autoconhecimento. Caminhe, busque formas de saber quem é você. E busque focando, inclusive, nos seus talentos, nas suas qualidades, e não ficar presa, né, no que falta, nos seus defeitos. Não, busque aquilo que te anima, né? Aquilo que pode ser vamos dizer, o trampolim para o pulo, né? E não aquilo que vai te puxar, né, para o fundo. Mas se conheça. O autoconhecimento é o impulsor do seu desenvolvimento, de você cumprir a missão, de você desempenhar os papéis, né? E perceber que não é o outro, o que você sente, o que você faz, está muito menos na situação e no outro do que em você. Então, o autoconhecimento é fundamental agora. Olhe para o seu brilho. mesmo.
seja, não vai esquecer sua sombra, não vai esquecer seus defeitos, suas limitações, nem que você vai vencê-los, mas se impulsione nos seus talentos, nas suas qualidades, né? Naquilo que você coloca de bom, a sua luz. É isso Esse mesmo, é o olhe para o conselho. seu brilho, olhe para o Olhe seu para o seu brilho. brilho. É mesmo isso. Quando eu Uhum. conheço alguma mulher e quando eu digo que ela é incrível, mesmo sem a conhecer, muitas vezes ela não confia nisso, porque não consegue ver esse brilho. Mas depois de verem, não é? De conseguirem, no fundo, perceber que realmente tem esse brilho, é tão diferente e, e poder olhar para isso. É. Sim. E ele que impulsiona, né? Isso que eu diria. Que maravilha. Eu acho que nós ficávamos aqui assim Se deixar por nossa conta, até tudo deixar de funcionar por excesso de. vamos exercitar, saber concluir. Sim, mesmo. Temos de nos obrigar a saber dizer adeus. A dizer adeus, exatamente. Exato. Sabendo que Até há breve. outras oportunidades, muitas Sim, outras que oportunidades. delícia. E eu acho que daqui para a frente ainda mais. Obrigada. Obrigada do fundo do coração. Obrigada. Foi incrível. Como sempre, Obrigada. como sempre estas conversas. Gratidão por estar na Sempre. minha vida, Aldinha. Obrigada Gratidão por mesmo. estar no meu E eu caminho. tenho a certeza que agora, durante muitos dias, as fichas vão continuar a cair e eu vou continuar a ouvi-la. E aí tem a gravação. Sim. A Marina estava a dizer obrigada por estar no meu caminho, obrigada eu por se ter cruzado no meu e aceitado que eu fizesse parte do seu, porque é uma delícia. Então, E, estamos e vamos mutuamente continuar gratas. juntas. Sim, obrigada. Beijinhos para todos. Beijos. Né? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Aldinha, tudo bem? Ótima notícia, recebi meu livro. Estou tão feliz, fiquei emocionada. Que qualidade de trabalho, Alda, parabéns. É tudo ele, a capa, a forma, a criatividade.